E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A nossa verdade prática diz: não fomos chamados apenas para usufruir dos benefícios da salvação, mas também para testemunhar do Salvador ao mundo que jaz no maligno. Dentro da nossa introdução, para completar também, na lição de hoje veremos que Jesus fez uso de dois conhecidos símbolos, o sal e a luz, para descrever então a dupla função do crente nesse mundo tenebroso. Como sal da terra e luz do mundo, o crente pelo Espírito Santo conduz os perdidos até Cristo, o Salvador. É nossa responsabilidade iluminar, dar sabor e preservar o mundo da corrupção. Parte 1, o cristão como sal da terra. Pergunta número 3. Como age o sal? Então o sal age como um antisséptico natural, evitando a decomposição dos alimentos. Pergunta número 4. Por que Jesus usou a metáfora do sal para ensinar aos discípulos e também a nós que devemos ter uma atuação preservadora no mundo, onde os padrões morais são cada vez mais baixos? Então, como crentes, devemos ser santos em toda a nossa maneira de agir, pensar e falar. Nenhuma palavra torpe deve sair dos nossos lábios, pois conforme afirma o apóstolo Paulo em sua epístola aos Colossenses. Então a nossa palavra deve ser sempre agradável e temperada com sal, para que saibamos responder a cada um como convém. Número 5 aí, para completar, como é a função de temperar na vida do crente? Então o sal realça o sabor dos alimentos, porém ele deve ser usado com equilíbrio, pois se por um lado uma comida sem sal é insípida, por outro um alimento salgado é insuportável e prejudicial à saúde. O crente deve ser como sal, ou seja, trazer sabor e equilíbrio à vida daqueles que estão angustiados, deprimidos, desesperados e que não encontram solução para os seus problemas e frustrações. Para ser sal neste mundo é necessário que o crente ore, tenha prazer em meditar na palavra de Deus, participe das reuniões de culto ao Senhor, ame e demonstre esse amor ajudando ao próximo. Viva de modo equilibrado e abundante na presença de Deus, pois há muitas pessoas que precisam de você. Número 6. Como devemos preservar e temperar o mundo? Então, uma sociedade deteriorada pelo pecado necessita de crentes autênticos, santos, honrados e que testemunhem ousadamente de Jesus. Primemos pela retidão e pela conduta ilibada no lar, na escola, no trabalho, na vizinhança, na igreja, etc. O crente que anda segundo a palavra de Deus leva as pessoas ao Salvador. Número 7. Como agem os que não têm sal? Então não entram e impedem outros de entrarem no reino de Deus. Escandalizam a obra do Senhor e motivam os ímpios a murmurarem contra Deus. Apesar de crentes, são irresponsáveis, preguiçosos, desonestos, caluniadores. Número 8. O que a ética do reino exige de nós? Então, um alto nível de comportamento em relação ao mundo. Eis o nosso supremo alvo. Somente assim a nossa pregação torna-se-á legitimamente eficaz. Parte 2. Aí o cristão como luz do mundo. Por que devemos ser luz? Então, assim como o sal faz a diferença na alimentação, a luz também é fundamental em um ambiente. Certa vez o Senhor Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz simboliza clareza, transparência, conhecimento, direção e revelação divina. Assim como a lua reflete a luz do sol, o crente deve resplandecer os raios do sol da justiça, no mundo escurecido pelas injustiças e pecado. Não podemos nos esquecer de que as trevas jamais podem sobrepujar a luz, porque quando esta chega, a escuridão desaparece. Número 10. Quem é o Pai das luzes? Então, na Bíblia, Deus é chamado de Pai das luzes. Essa expressão mostra Deus como o Criador das luzes do universo, o sol, a luz, as estrelas, bem como o Pai de toda iluminação espiritual. Número 11. De que maneira o cristão é luz? O verdadeiro cristão deve ser luz no Senhor. Antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Devemos andar como os filhos da luz e como astros no mundo. Estar na luz indica possuir a graça plena de Deus para uma vida santa. O cristão é como uma cidade edificada sobre um monte, exposto o tempo todo perante o mundo. Somos chamados por Deus para iluminar a sociedade que vivemos. Número 12. De que maneira a luz é manifestada? Então, quando apresentamos as boas obras à sociedade onde vivemos. Ser discípulo significa difundir a luz de Cristo. É através dessas boas obras que a nossa luz deve brilhar. Então o eterno Deus será glorificado. Parte 3. O testemunho do crente. Como é o testemunho do cristão no campo missionário? Então o mundo é o nosso campo missionário, o lugar onde a nossa fé é provada e evidenciada mediante o que falamos e fazemos. A vida cristã não deve restringir-se ao templo onde semanalmente reunimos-nos para adorar a Deus. A nossa fé deve ser irradiada por intermédio de uma vida santa e frutífera. Somos chamados a influenciar e transformar o mundo através de Cristo Jesus. Número 14. Como deveria ser o testemunho do cristão em sua comunidade? Complete.
Ser sal e luz numa sociedade como a nossa implica na disposição de falar de Cristo aos milhões que perecem por não terem aceitado ainda o Evangelho. Quem não se entristece ao ouvir notícias de que adolescentes e jovens morrem todos os dias devido às drogas e ao álcool? E eles precisam desesperadamente do Evangelho. Quem não se angustia em saber que nesse exato momento há milhares de pessoas no Brasil vivendo uma extrema miséria espiritual, moral e material? E muitas dessas pessoas estão morrendo ao nosso lado. Ignorar tal realidade e não fazer nada para amenizar essa situação é pecado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Pergunta número 15. A palavra de Deus nos ensina que a manifestação da luz de Cristo, através de nossas boas obras, tem qual finalidade? Então aí, glorificar ao Pai Celestial. Mateus 5,16. Quando a nossa mensagem coaduna-se às ações que praticamos, o nome do Senhor é exaltado. Número 16 aí, que é a nossa conclusão, para completar. O sal preserva, dá sabor e equilíbrio à vida. O sal representa o nosso caráter. A luz fala do nosso testemunho. Levemos a sério o ensino de Jesus em relação às metáforas do sal e da luz. Sem perda de tempo, realizemos as boas obras para as quais fomos chamados. Não podemos desperdiçar a oportunidade de testemunhar de Cristo, iluminar o mundo e fazer o bem. Então veja bem, o sal representa o nosso caráter e a luz o nosso testemunho. Então o caráter do crente deve ser íntegro, deve ser conhecido como uma pessoa que paga suas contas certinho, né? Deve ser uma pessoa que se veste corretamente, que fala corretamente, que age corretamente. E o cristão deve ser conhecido como aí uma luz que reflete Cristo. Deve ser referencial de santidade, de separação para Deus. Está sempre lendo, orando, jejuando, está sempre preparado para fazer a obra de Deus, para realizar a tarefa de mostrar Cristo às pessoas. Então sempre o crente deve estar pronto a pregar a palavra de Deus, onde quer que ele esteja, ou no seu trabalho, ou no seu colégio, ou na igreja, ou no mundo, em qualquer lugar que ele estiver. E é uma coisa interessante, a luz não escolhe o lugar de brilhar, não. A luz brilha em cima do lugar que tem lixeira, luz brilha em cima do lugar que tem podridão, luz brilha em toda parte. Agora a luz não se corrompe. Então ela brilha, mas não se corrompe. E o sal também. Ele deve temperar e não estragar o alimento. Então sejamos assim, sal e luz, no meio dessa sociedade corrompida pelo pecado. Vamos orar agora. Você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador? É a sua oportunidade. Deus está chamando mais e mais pessoas para que também sejam sal e luz no meio da sociedade, para representarem a Deus no meio dessa sociedade que precisa tanto de Deus. Então nós convidamos você nesse momento, se você quiser, se você desejar ser também filho de Deus, ser sal e luz, comece agora uma nova vida com Deus. Vamos orar juntos. Você que é filho de Deus e às vezes não está representando Cristo, não está vivendo de maneira correta, está servindo mais para afastar as pessoas do que aproximá-las de Deus, vamos orar nesse momento. Se arrependa, peça perdão a Deus. E você que está na igreja, está tentando ser sal, ser luz, peça a Deus agora capacitação, peça a Deus agora para usar você, sinais, prodígios, maravilhas, para confirmar sua pregação. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, estamos te apresentando essas vidas que se chegam a ti. Ó Senhor, em nome de Jesus, recebe-os como filhos, abençoa-os, usa-os na tua obra poderosamente. Ajuda, Senhor, que eles sejam, por onde passarem, que sejam sal e luz, brilhando nessa sociedade, temperando essa sociedade. Ó Pai querido, em nome de Jesus, olha para os teus filhos, teus servos, Senhor, que não estão vivendo da maneira que o Senhor deseja. Ó Senhor, a todos nós, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, os nossos pecados, os nossos defeitos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por não conseguirmos ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Ó Senhor, ajuda-nos. Vem, Senhor, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, com a tua capacidade de perdão, Senhor, perdoar todos nós
e nos conduzir de maneira santa, Senhor, dando-nos sabedoria e inteligência espiritual para que possamos prosseguir nessa jornada e levar os outros também até Ti, Senhor. Pai, olha, Senhor, para aqueles que agora pedem a Ti capacitação, capacita, Senhor. Ó Senhor, usa poderosamente. Raia, grossi, aragrale, crusti, aragrame, estere, bicharabás. Ó Senhor, sabemos que para Te seguir temos que tomar a nossa cruz dia a dia, Senhor, para Te seguir. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sacrifícios vivos, a nos apresentarmos diante de Ti, Senhor, prontos a sofrer, a passar por perseguições, a sofrermos todo tipo de mal, Senhor, mas enfrentarmos as trevas e levando a Tua luz, vencendo, Senhor, todo mal, para que possamos, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, as almas que estão aí perecendo. Pai querido, capacita todos nós. Ó Senhor, confirma Teu Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. Ó Senhor poderoso, usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.